Hoje é o Dia Mundial do Sono. Você dorme bem? 35% da população tem insônia. Isso pode aparecer na dificuldade para adormecer ou para manter o sono, até mesmo para despertar precocemente. A Associação Brasileira do Sono está fazendo uma campanha em 30 cidades brasileiras para conscientizar a população da importância de dormir. O slogan da campanha é: respeite o seu sono e siga o seu ritmo. A presidente da Associação Brasileira do Sono, Andréa Bacelar, está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Andréa. Obrigada pela participação mais uma vez. Um dos alvos dessa campanha é o respeito do sono do adolescente, né? Inclusive, vocês estão propondo ao Ministério da Educação que as aulas comecem mais tarde, né? Na verdade, a gente já sabe que o ritmo do adolescente é diferente. Ele começa a ter sono mais tarde, porque esse hormônio do sono, a melatonina, só é produzida mais tarde. Então, por mais que tenha falta de disciplina, que ele fique nas redes sociais, isso também é um agravante. Mas, biologicamente, ele não tem sono mais cedo. E ele tem que acordar 5, 6 horas, porque culturalmente no Brasil, ele tem que estar em sala de aula às 7. Então, isso vai prejudicá-lo, principalmente o rendimento escolar, porque ele não consegue ter atenção, né? Para que você consiga aprender, a primeira coisa é você estar atento, alerta para receber uma nova informação. Então, esse adolescente está prejudicado nesse sentido, ele vive em privação de sono, que aí a gente entra nas consequências de estar privado de sono, aí não é só para ele, é para todo mundo, né? Não só imediato, cansaço, sonolência, irritação, falta de concentração, acidentes. Falta de assimilação também, né? De assimilar, de ter reação, tomada de decisão mesmo, né? E em médio prazo, que é o grande problema, né? As pessoas estão adoecendo, a população está doente porque não dorme, né? Hoje a vida moderna, a vida contemporânea faz com que a gente durma cada vez mais tarde e acorde cada vez mais cedo em todas as faixas etárias. Essa aula começar mais tarde seria que horas? 8? Seriam 8h30, 9 horas. O nosso foco é o ensino médio, do 1º ao 3º ano do ensino médio, que seria o high school, né? Nos Estados Unidos isso já há 10 anos é feito, né? Porque já existem vários artigos científicos mostrando que esse adolescente, quando dorme melhor, ele vai render mais, ele vai se expor à luz, ele vai fazer atividade física, ele não vai ter alteração de humor, ele não vai ficar deprimido, né? Até questões que a gente fala pouco, mas suicídio mesmo, por depressão, né? Que esse adolescente que dorme pouco, que está em sala de aula, que ele tem pouca luminosidade, isso altera o humor dele, isso gera obesidade, que é um problema de saúde pública, ele não vai fazer atividade física mais. No fim das contas, o sono é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. A gente tem que dormir, a gente tem que respeitar e existem, dependendo da faixa etária, o tempo de sono. O adolescente, por exemplo, precisa de 10 a 11 horas de sono. Enquanto que o adulto está lá entre 7 e 8 horas e que também não respeita isso, o adolescente ainda precisa mais ainda desse tempo de sono. Andréa, já a gente volta para conversar mais sobre esse assunto. Se você tem dúvidas, manda para a gente que a Andréa está aqui para responder. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco continuar falando de saúde, mas dessa vez de sono. A Andréa Bacelar, neurologista, está aqui porque hoje é o Dia Mundial do Sono, Andréa. A gente tem algumas perguntas, olha, o Paulo Galdino, de Salvador, na Bahia, pergunta: o que é a apneia do sono e quais são os seus perigos? Então, é parar de respirar enquanto dorme. O ar não passa adequadamente na garganta e isso não oxigena os tecidos. Então, a pessoa pode ficar hipertensa, pode ficar diabética, pode ganhar peso e, em casos mais graves, isso pode gerar até morte súbita. E busca um tratamento com quem? A gente primeiro tem que fazer diagnóstico, né? A polissonografia, o estudo do sono, que vai definir gravidade. Eu posso ter uma apneia leve, eu posso ter uma apneia grave, com consequências, além da sonolência, do cansaço durante o dia. Depois disso, a gente vai definir se ele tem alguma anormalidade nessa região, que a gente pensaria em cirurgia, que é exceção, enquanto que a criança com apneia é quase que mandatória, ela vai ter adenoide e amígdala aumentada, então criança que ronca precisa buscar ajuda e avaliar se precisa operar. O adulto, algumas vezes, a gente pode lançar a mão de um aparelho, uma placa, que projeta a mandíbula e aumenta esse espaço e ele para de roncar e ter apneia, ou às vezes uma máscara chamada CPAP, que gera um fluxo de ar, né, e isso gera uma pressão nessa região e ele para de roncar e ter apneia. O Hudson Queiroz pergunta: dormir a tarde toda, claro, não faz bem. Quanto tempo pode-se dormir à tarde?
Se isso for um hábito, se isso for uma rotina, ele pode dormir. E aí a gente tem duas janelas. Ou ele dorme até 40 minutos, que aí a gente não entra efetivamente no sono do sonho, etc. Então ele não vai ter aquela dificuldade para acordar, né, ou ser despertado. Ou ele dorme um ciclo de sono, 1h30, que é exatamente passar por todas as fases do sono. A questão é este sono, retirar o sono da noite. Porque o que faz a gente dormir é tempo acordado. Quanto maior tempo acordado, maior a pressão para eu começar a dormir. Olha, o Kleber Ferreira, de Cariacica, Espírito Santo. Eu tenho um tempo de sono de 5 a 6 horas diária e esse é o meu máximo. Em curto ou médio prazo, qual é a consequência disso? Se ele está privado de sono, quer dizer, ele só dorme 5 a 6 horas porque ele não pode dormir mais, ele terá consequências disso, né? Não só o dia a dia, que ele vai abusar de café, que ele vai tentar subterfúgios para ficar acordado, mas ele vai ter consequências para a saúde, né? Muitas vezes a gente tem órgãos-alvo. Então, se eu geneticamente estou marcada para ter uma arritmia cardíaca, pelo fato de eu dormir mal, eu vou ter arritmia cardíaca mais cedo. Se a minha família tem uma sequência de diabéticos, eu vou ter um diabetes mais cedo. Por quê? Porque o sono é fundamental, é fisiológico para quê? Para restaurar todos os sistemas, né, para o novo dia. Olha, o Francisco pergunta, tem 2 dias que eu passei a tomar comprimidos de cafeína pura e eu não consigo mais dormir antes das 3 da manhã. Será que tem alguma relação? Ele já respondeu a pergunta, né? Lógico que a cafeína, para alguns que são sensíveis, quer dizer, a gente tem receptor para isso. Então, as pessoas que são sensíveis, às vezes um cafezinho 5 horas da tarde pode interferir no seu sono às 10 horas da noite. Outras pessoas não são. Não, eu posso tomar café na hora de dormir e não tenho problema. Ok, essa pessoa não tem esse problema. Olha, vou dar tempo para mais uma pergunta. A Eterna Aparecida Gonçalves Dias, de Goiânia, pergunta, já vou para a cama com medo de não ter sono e aí o sono não vem. Como é que eu devo agir para resolver isso sem tomar remédio? Pois é, a gente não deve buscar o sono deitado, né? O sono, eu tenho que ter vontade de dormir para eu ir para a cama. Se eu fico buscando deitado, eu fico mais ansioso, os pensamentos, as preocupações vêm e aí sim eu não durmo. Então, tente alguma atividade monótona antes de dormir. Quando achar que o sono virá, aí sim você deita. E eu queria também convidar, né, é uma semana do sono muito intensa no Brasil inteiro, e a gente vai finalizar essa semana, dia 18, agora domingo, na praia de Copacabana, em frente ao posto 3, em frente ao Copacabana Palace, com muitos especialistas, tem mais de 50 especialistas em sono que estarão ali à disposição para falar sobre sono, para entregar cartilha, para isso tudo. Bacana, quem estiver no Rio de Janeiro, então venha e participe desse evento. Obrigada. Quem não teve a pergunta respondida, a gente encaminha para a Andréia. Pode deixar. Obrigada, Andréia, mais uma vez. Essa edição fica por aqui. Assista a seguir ao Estúdio I. Próxima edição do Jornal da Globo News começa às 4 da tarde. Uma boa tarde para você e eu tô aqui amanhã de manhã, bem cedinho. Até lá.